Oi, tudo bom? Bom dia. Agora deve ser umas 4h30, vou falar baixinho. Hoje deve ser o quê? Dia 23 para 24, mais ou menos, de março de 2024. Sobrevivemos à pandemia. E, bom, esse canal aqui é mais meu, né? De reflexões minhas. E eu gosto de ver alguns vídeos aleatórios, shorts, né? A maioria não presta, né? A galera tá com bastante baixa de criatividade, é muita reprodução, sabe? Muita reprodução. Tipo, quero fazer uma dancinha, eu não vou criar uma dança, eu vou fazer uma dança de alguma música que já existe, uma coreografia que já existe. E o algoritmo também não facilita muito a pessoa que é criativa, né? O TikToker que é criativo. Para você conseguir bons números, bons alcances, assim, algum tipo de monetização, você precisa, enfim, né, meio que seguir a onda, né, fazer a parte mais comercial possível. Eu não sei muito desse assunto. O que eu vim trazer é sobre um último vídeo que eu acabei vendo, que falava sobre a transformação de Gollum, né? Para quem não conhece, Gollum foi um hobbit. Para quem não conhece o termo hobbit, está nos livros de O Senhor dos Anéis, de O Hobbit, né? Provavelmente no Silmarillion. Silmarillion eu não cheguei a ler, nem a ver nada, né? Mas eu li O Senhor dos Anéis e O Hobbit, né? Primeiro eu li O Senhor dos Anéis, depois O Hobbit. Mas o certo é você ler O Hobbit e depois O Senhor dos Anéis. São livros grossos, são livros densos, é uma leitura madura, não é uma leitura infantil ou juvenil, é uma leitura madura. Tem palavras muito antigas, tem um vocabulário muito antigo e foi escrito por J.R.R. Tolkien, né? Um grande filólogo, historiador, professor, um grande nome na literatura, né? E ele deu origem, né, ao script que foi formado para o filme, né, que saiu lá pelos anos 2002, talvez, 2001, 2002, chamado de O Senhor dos Anéis. Um filme, uma super produção, né, e onde saiu Elijah Wood e muitos outros atores que despontaram nesse filme, mas foi um filme muito impecável, de vários aspectos. Demorou muito para sair o filme. Eles foram muitas cenas filmadas na Nova Zelândia. Eles construíram mesmo uma cidade cenográfica. E o short, né, que eu vi, que normalmente esses shorts, esses vídeos curtos passam no TikTok. Eu não vejo TikTok, né? Eu vi pelos shorts, vídeos curtos do YouTube ou do Instagram, não me lembro. Tem nos dois, né? E, bom, aparecia a transformação do Gollum. E o que era o Gollum? O Gollum era um hobbit, e hobbit são mais ou menos assim, homens de estatura menor, né? Homens de estatura menor e mais peludos também. Por quê? Dentro do filme, né, do livro, da história do Senhor dos Anéis, você tem, vamos dizer assim, raças diferentes. Então você tem os hobbits, você tem os homens, você tem que eram maiores de tamanho, você tem os orcs, você tem os elfos e as elfas, você tem diversos tipos de categorias. Você tem os trolls, eu não sei se é trolls, não é trolls, é um outro nome. Trolls eu acho que eu tô inventando. Mas aquela árvore que andava, haviam árvores que andavam, aparecia mais o diálogo das árvores que andavam no livro. No filme não aparece muito, né? Mas você tem os anões, e os anões eles não são pequenininhos, bonitinhos e tal, como anões da Branca de Neve. Eles são guerreiros, eles são fortes, eles são bravos, eles são hostis, né? Então, assim, é um livro muito interessante, assim, em vários aspectos. E esse pequeno vídeo, né, que fala da transformação do Gollum, ele mostra esse hobbit que ele encontra o anel, né? É um anel muito poderoso, porque ele tem a capacidade de
Imagina que é esse anel. Quando você coloca esse anel, você fica invisível, né? E isso era muito importante, né? Ficar invisível era um superpoder muito querido. Além, é muito desejado, né? Para você não ser capturado, para você não ser morto, para você não ser perseguido, enfim, várias coisas, você não ser devorado, várias coisas. Além de trazer a sensação do poder e muitas outras coisas que o livro vai fazendo você pensar, sabe? Não é apenas isso, deixa invisível, só isso, não. É um anel muito específico, muito especial, todo forjado, com um alfabeto específico, numa língua específica, de um escritor que, vamos dizer assim, não tem muitos a que se equiparar, assim, um escritor que não, eu vou criar um alfabeto, vou criar uma língua, vou criar um mapa para minha história, né? E que produz a quantidade de livros e de histórias que ele produziu, com a qualidade literária que ele produziu na época que ele viveu, né? Então, eu acho que O Senhor dos Anéis, ele é uma leitura e um filme, assim, de várias camadas, sabe? Tem outros muito bons? Tem outros muito bons, mas o que eu estou comentando aqui é desse vídeo que eu vi, porque eu achei muito interessante, porque eles fizeram um pequeno recorte, né, da transformação, porque para quem não conhece, eles vão achar que só existe o Gollum, né, que é o grande, vamos dizer assim, vilão do Frodo, que é o protagonista, vamos dizer assim, né. O Frodo, ele é o protetor do anel, ele é o guardião do anel. E o Gollum, ele é o bicho feio que quer pegar o anel para ele. Só que ele não foi sempre assim. Nesse pequeno vídeo, eles falaram como foi que o Gollum virou o Gollum, né? Ele tinha um nome, né? Ele era um hobbit, né? Ele acabou fazendo coisas horríveis para ser o possuidor do anel, né? E ele acabou tendo uma vida em que o poder pelo anel, pela aquela joia, aquele status, tudo que envolvia ter o anel e todas as escritas em élfico, né? Talvez tenham pessoas bem mais sabedoras e entendedoras, né, da literatura do Tolkien e tudo mais. Mas eu só queria comentar sobre esse vídeo, que foi muito interessante, porque muitas pessoas conhecem, já ouviram falar sobre o Senhor dos Anéis e acham que o Gollum é simplesmente aquele bicho feio, porque ele ficou muito feio, né? Mas ele foi feito que também tem o nome de Sméagol, né? Ele foi feito por um ator de verdade, né? No making of mostra. Então, o ator que faz a voz no filme legendado é o ator que faz os movimentos dele, que faz a versão dele enquanto ele era um hobbit, né? E ele tinha cabelo, ele tinha roupas, ele tinha todo o aspecto que tem os hobbits, né? Então, existe uma verossimilhança muito bem feita, né? Na fotografia, na cinematografia do Senhor dos Anéis. Então, esse pequeno videozinho foi mostrando como ele foi virando esse animal feio, com os dentes muito quebrados, porque só se alimentava de peixes, e normalmente peixes bagrezinhos, né, assim, peixes, enfim, de péssima procedência, né, e a roupa dele foi se desfazendo por ele morar em pequenas cavernas e tá sempre procurando pelo um anel e ser obcecado por aquilo e nomear como algo que é a única coisa preciosa para ele é o anel, o meu precioso. Então, assim, as camadas psicológicas densas dentro desse personagem mostram muitas coisas refletidas na humanidade, em que a gente coloca nas pessoas, ou em situações, ou em cargos, ou em diferentes áreas da vida, o que é precioso para nós, né? É uma reflexão livre, pode ter gente que discorde, mas assim, é muito legal você ler um livro pela segunda vez, ou
ver um filme que te marcou muito pela uma segunda vez, sabe? Porque ele traz coisas diferentes em diferentes idades. E quando eu assisti o Senhor dos Anéis, eu primeiro li o livro. Eu li o livro antes e já tinha passado a febre, entendeu? Eu acho que eu acabei lendo, eu li por um acaso, assim, de achar o livro bonito na casa do meu primo e ele era um livro muito grande, tinha 1.500 páginas, porque eram as 3 histórias juntas, né? E eu me lembro que ele e meu cunhado começaram a falar assim, esse livro aí não é muito bom não, porque você vai começar a ler, vai começar a ver uns hobbits andando pela sua casa, assim, acho que você não vai gostar muito não. E aí eu fiquei mais curiosa ainda, né? Eu falei, mas o que é hobbit, né? Ah, eu quero ler, me empresta, né? E eu lembro que eu fiquei muito tempo com esse livro, muito tempo, esse meu primo foi muito bonzinho comigo. E eu curti pra caramba. Tinha coisas assim que eu tinha que. Peraí, deixa eu voltar, ler de novo, sabe? Porque era como eu falei, uma escrita, uma literatura muito madura, entendeu? Não, você precisa ter uma cabeça madura para entender certas figuras de linguagem e um certo nível de descrição que ele tinha nesse livro em específico para o cenário, principalmente. Então, antes dele começar a descrever os personagens, que é algo que tem uma fase da adolescência que eu acho que a gente quer saber dos personagens, né? Ele não falava só dos personagens, ele ficava falando assim do reflexo do orvalho, da folha, ou subindo pelas escadarias da torre, o muro havia um tijolo alaranjado como o final da tarde. Então, assim, metáforas extremamente longas, frases muito longas. Então, não é para qualquer tipo de leitor, né? O Hobbit já é um livro um pouco mais despojado, sabe? Ele pega mais fugas cômicas, né? Da própria tradução. A tradução do Senhor dos Anéis e do Hobbit foi uma tradução muito bem feita, porque no original o Bilbo, né, que é o tio do Frodo, ele é Bilbo Baggins, né? E na tradução ficou Bilbo Bolseiro. Então, assim, só daí você já sabe que foi feita uma grande tradução, porque todo tradutor que se preza, ele é um adaptador. Ele tem que adaptar para a linguagem, né? Por que que era isso? Porque na família, nossa, que susto. Na família dos bolseiros haviam muitos parentes que pegavam coisas e não devolviam, ou que iam só para comer, sabe? Então eles iam para comer e ainda queriam levar um pouco para casa, né? Então eles eram conhecidos como bolseiros, porque eles estavam sempre com bolsas, né, para levar para casa, enfim. Então o Bilbo mesmo não gostava muito dos parentes, de receber visita, de nada, sabe? Apesar de que a toca era algo muito luxuoso até. Então, quando você coloca isso para o Baggins, para bolseiro, você faz uma adaptação não só de bolsa, do conteúdo mesmo, do formato bolsa, mas você faz uma adaptação para que não é apenas bolsa, mas é um sobrenome, entende? Então, é como se fosse Monteiro, sabe? Entende? Então, tô fazendo esse vídeo aqui para exaltar bastante O Senhor dos Anéis. Se você não viu o filme, se você não viu o livro, se você não sabe do que eu tô falando, dá um Google, nem que seja para ver esses pequenos videozinhos assim, porque assim como Harry Potter também foi e é, né, uma grande franquia, grandes livros, Animais Fantásticos e tantos outros, eu acho que esse vídeo do Gollum, né, eu acho que o Sméagol é o nome dele como o Hobbit, né, o Sméagol virando o Gollum, eu não sei exatamente qual que é o nome dele de Hobbit. Deveria saber, né? Deveria ter feito a pesquisa, mas vai assim mesmo. Ela tem muitas camadas. Eu acho que deveria ter um doutorado de psicologia só falando sobre o Sméagol e o quanto
na vida nós colocamos nas coisas ou nas pessoas ou nos, sabe? Quando eu tiver um carro, quando eu terminar a faculdade, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma companhia, quando eu tiver tempo, quando, sabe? Aí sim será bom, sabe? Quando eu tiver o meu precioso, aí eu serei feliz, entende? E aí a nossa vida é essa busca pelo anel, pelo poder do um anel, entendeu? Metáfora, tá, gente? Metáfora, pelo amor de Deus. Então, quando que você vai ser feliz e realizado? Em que momento, né? A vida tá passando. Então, é um livro muito importante porque ele fala dessas coisas, principalmente das escolhas que nós tomamos frente às vicissitudes da vida, de uma forma muito sutil, sabe? E é muito importante você ir se afeiçoando com esse tipo de literatura ou com qualquer tipo de literatura, de conteúdo cultural, sabe? Que eu acho que ainda é privado para muitas pessoas, que não é fornecido para todas as pessoas, que é o conteúdo crítico, que é o pensar crítico, que é o pegar um livro desses aos 15, 16 anos e entender que é uma metáfora psicológica. Muitas pessoas da minha sala, numa escola particular, não tinham esse nível de acuidade, sabe? De leitura, sabe? E é exercício, é estímulo, é você trocar uma ideia com seus pais, é você trocar uma ideia com seu avô, é você trocar uma ideia com as suas irmãs, suas primas, é você ter um amigo na escola que também gosta de Senhor dos Anéis, que inclusive me emprestou o livro do Hobbit, né? Quando eu falei que estava terminando O Senhor dos Anéis, esse meu amigo já falou assim: ah, então eu tenho um livro para te emprestar. E esse amigo era muito legal, porque ele era conhecido como a pessoa que emprestava livro para todo mundo. Inclusive, ele também virou escritor, olha que legal. Então, olha como são as coisas, né? As histórias boas, elas ficam. E não é simplesmente uma história boa. Histórias boas tem aos montes, mas você precisa ter uma história boa e bem contada. Porque a história boa e bem contada e bem traduzida, bem adaptada, ela atravessa, né? Atravessa continentes. E ela também atravessa as décadas, né? Foi um livro, eu não sei que ano que foi escrito, mas quando eu peguei para ler já era antigo. E foi feito o especial, né, o filme, que inclusive eu tenho em DVD. Não tenho aparelho de DVD, mas tenho o DVD, né? Os 3 DVDs. Então, assim, o cara escreveu 1.500 e poucas páginas e rendeu 3 filmes, cada filme com 2 horas e meia. Isso porque, assim, o filme conta uma parte só do que estava no livro, né? Como eu falei, um livro extremamente descritivo, mas é um livro que eu levo para minha vida, né? É um livro que, não que assim, os outros eu não levei, mas eu acho que é um livro que tem alguns livros que você usa de referência. Eu uso como referência para meu tratamento psicológico, eu uso como referência no meu trabalho de escritora, eu uso como referência de adaptação cinematográfica, sabe? E eu uso como referência a quando alguém desmerece o que é ser escritor. Porque aí eu acho que assim, a pessoa não sabe direito o que é ser escritor. Não sabe, não tem referencial. Eu acho que o escritor é uma pessoa que não tem nada que fazer e começa lá a escrever um monte de ladainha. Mas, cara, se você pegar de um Google rápido aí, Tolkien, Tolkien, você leia por 1 minuto a biografia desse sujeito,
Aí você me conta se ser um escritor é uma coisa simples, fácil, assim, sai do nada. As ideias vêm e você... Não é. Não é, cara. Uma pessoa que cria uma língua... Você já tentou criar uma história da sua cabeça? Legal. Um personagem. Já criou. Legal. Um enredo. Já criou também. Legal. Um cenário. Também já criou. Um final. Já criou o final também. Agora, separa isso aí. Pensa que você tem que criar um alfabeto. E esse alfabeto, ele tem que ter significado. Não pode ser qualquer desenho, qualquer figura. Tem que ter um propósito. Cada signo tem que ter uma explicação. Feito isso, beleza, criou o alfabeto. Com base na criação do seu alfabeto, que tem origem, tem explicação, cada sinalzinho é daquele jeito, por causa daquele sinalzinho, tem uma explicação. Tem uma língua, com aquele alfabeto. Tem um tipo de raça específica que pronuncia aquela língua. Cada fonema que você criou tem uma acentuação diferente, uma entonação diferente. E você criou diversas raças. E essa é uma das línguas de uma das raças que você criou. Se você pegar a história dos escritores mundiais, são poucos que conseguiram fazer isso. Bem poucos, né? E mapas. Ele criou mapas. Ele fez mapas. Ele explicou a história dele com mapas. Isso é uma riqueza de detalhes, assim, muito rara, sabe? Era uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Ele era um filólogo. Para você ser filólogo, cara, você tem que estudar demais. Você tem que estudar o conceito de língua. Que língua, tem gente que acha que é idioma, né? Que língua e idioma é a mesma coisa. Não é. Ah, eu sou professor de português, sou professora de inglês, professor de francês. Não, você é professor de língua, linguagem, pensamento. E quando você domina a linguagem, você não domina só uma língua, você domina uma estrutura sintática, uma estrutura de pensamento. Por que você acha que vai tão longe as histórias dele, os poemas dele? Os poemas dele, do Tolkien, que você encontra com mais, né, volume no livro do Hobbit, eles foram traduzidos e adaptados de uma maneira que parece que foram escritos por um brasileiro, né? Então, isso, quando você consegue ser traduzido dessa forma, é porque você não está trabalhando apenas com as coisas que se vê na sua frente. Você está trabalhando com o que o seu imaginário consegue produzir enquanto ser humano. Então, eu, enquanto escritora, eu quero muito colocar coisas aqui típicas do Brasil, com certeza. Mas eu também quero fazer com que o maior número de pessoas consiga expandir o seu léxico, a sua capacidade imaginativa, sabe? Porque quando nós expandimos a nossa capacidade imaginativa, a nossa mente se abre também para maiores possibilidades. Ainda mais quando nós sabemos que tudo isso depende de nós. Parece uma frase meio clichê, né? Mas abrir o seu léxico, abrir a sua capacidade imaginativa, possibilitar maiores, vamos dizer assim, me veio na cabeça agora assim, né? Veias, né? Veias criativas, veias, né? Neurotransmissores se comunicando com outros neurotransmissores de maneira criativa. Isso é uma capacidade inerente ao humano, só que precisa ser um ser humano que tenha o mínimo de subsistência. E vamos combinar que hoje, 23, 24 de março de 2024, a gente tem vários seres humanos que não têm o mínimo de subsistência, como água, luz, comida, um teto para sobreviver, né?
o estômago forrado de alguma comida no dia, nas últimas 24 horas, e com a tranquilidade de que não vai cair nenhuma bomba daqui 1 hora, né? Infelizmente, esse é um privilégio. Isso é um privilégio, sabe? Que não deveria ser. Eu estou aqui de madrugada falando sobre as possibilidades imaginativas do ser humano e de um escritor que já morreu há muitos anos, mas deixou uma infinidade de obras literárias incríveis, que viraram filmes, que viraram shorts, que viraram vídeos no Facebook, no Instagram. E por quê, né? Por quê? Por que outras gurias que estão em outros lugares do mundo, que vocês já sabem quais lugares, né? Não podem estar fazendo o mesmo. Então, em 2024, eu gostaria, né? Eu estava lá em 2022 pensando, poxa, em 2024 eu quero estar publicando o meu Senhor dos Anéis, né? Posso até dizer que essa não é a minha prioridade agora. Mas eu imaginava que não seria só eu, sabe? Que teria outras pessoas que pudessem também sonhar assim, como eu estou sonhando. Que não tivessem tantas mulheres como eu, de 32 anos, que tivessem o pensamento de, eu vou dormir, vou acordar amanhã é domingo, vou arrumar casa, não sei o que, tal. Talvez eu vou andar um pouco na rua. Não. Grande maioria tá pensando, o que eu vou dar de comer pro meu filho amanhã? Será que a gente vai conseguir sobreviver a mais um bombardeio? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso é devastador. Isso tira a nossa esperança. Isso tira a nossa vontade mesmo, de parar e pensar num mundo imaginário, assim, criar universos, sabe? Isso tolhe a nossa capacidade imaginativa, sabe? E o pior é que eu estou aqui do alto dos meus privilégios, mas eu estou vendo que quem comanda, né, quem financia as guerras, quem financia o capitalismo exacerbado, se é que existe um capitalismo que não seja exacerbado, né? Quem financia essas coisas ruins, né, da não convivência harmônica entre os seres humanos, são golems que estão ali vendo apenas o seu poder, a sua bonificação. Eles são obcecados por isso, apenas. Eles não veem o resto do mundo, entende? Então, olha outra posição de privilégio também. Eu não sou nem a pessoa que está sofrendo pelas guerras, pela pobreza, pelas milícias que acontecem aqui no Brasil, que são tantas, em tantos lugares. Mas eu também não sou a pessoa que está assinando certos papéis, financiando certos conflitos, certos genocídios. Apenas pelo poder, apenas pelo territorialismo, apenas porque não sabe conversar diplomaticamente. Então, eu tenho vários privilégios, né? E tem uma frase do Gandalf, que é um dos magos mais poderosos que existe no filme do Senhor dos Anéis. E ele fala assim, olha, o Gollum, ele é mau? Ele é mau. Ele está agindo pelo poder? Está agindo pelo poder. Ele está domado pelo poder. Ele não é mais ele é apenas o poder. Você tirar isso dele, ele não tem razão nenhuma. Ele é um ser sem razão. Você precisa ter piedade de seres que não têm razão. E aí a reflexão vinha, então por que nós não exterminamos?
Por que não matá-lo? Já que ele não tem razão nenhuma, já que ele não tem propósito nenhum, já que ele só está nos atrapalhando na nossa saga. E aí ele prontamente diz: se não foi eu ou você que deu a vida ao Gollum, não nos cabe tirá-la. E eu penso que se todas as pessoas na face da Terra pudessem usar isso, né? É claro que temos milhares de contextos diferentes, infelizmente. Mas se pudesse ficar apenas esse único combinado, sabe? Olha, pode tudo, menos machucar o seu coleguinha que tá do lado, tá bom? Não pode machucar. Tem que conviver. Se machucar, você sai do jogo. Você vai vir uma garra, assim, vai pegar você e vai tirar você do planeta Terra, vai pôr você em Vênus. Que Vênus é mais legal. São reflexões. São reflexões. São reflexões que hoje, à altura dos meus 32 anos, eu tenho. Porque com 16 anos eu li certos livros. E não só li certos livros, como conversei com pessoas. E o diálogo é que nos torna humanos. Não adianta você se enfiar numa livraria só. É muito mais legal quando você conversa com alguém sobre o livro. Ou quando você faz um vídeo e alguém comenta. Ou quando você faz uma entrevista falando sobre. Eu faço entrevistas. Gosto muito de entrevistar pessoas. E eu penso que tem muitas partes da história do Senhor dos Anéis que são comunicadas pela violência. Uma das cenas mais icônicas, né? São os exércitos se confrontando. E uma das mulheres disfarçada, né? De homem. Então, a violência comunica muitas coisas também. Porém, você percebe os personagens que estão agindo de forma violenta por conta dos contextos violentos em que estão inseridos. Eles não são violentos. Eles estão agindo de forma violenta por conta da resposta da opressão. Não se pode confundir a reação do oprimido por conta do que o opressor fez, né? E você também identifica os personagens que são, por sua natureza, opressores, que são, por sua natureza, violentos. Ao passo que você tem essa gama de personagens e de personalidades para que você analise, você consegue se ver nesses personagens também, porque eles são apenas desdobramentos da sua personalidade, da personalidade do humano, certo? Por que que o Tolkien conseguiu atingir esse nível de destrinchamento da psique humana? Muito provavelmente, ele teve acesso, né, a diversas camadas estruturais que fizeram com que ele tivesse esses insights, entendeu? E com certeza ele consumiu muita literatura boa também. O que eu quero dizer é que a gente tem que produzir mais Tolkiens, entendeu? A gente tem que produzir mais Tolkiens, a gente tem que produzir mais Graciliano Ramos, Machado de Assis, Chicos Buarque, tantos por aí. E também estimular a nossa juventude, os nossos 18 menos, né? A galera que ainda não entrou na universidade, também a galera que tá na universidade, a criar. Porque muitas vezes eu vejo, né, que já sou professora e tô fazendo uma segunda graduação em licenciatura. Você chega lá e fala isso. Cara, adolescente e jovem tá cansado de ouvir gente falando na orelha. Eu não sei de onde que eles tiram que esse é o modelo ideal, né?
Eu acho que o modelo ideal é você chegar na sala e você desafiar. Faça um vídeo sobre. Fale vocês sobre. O texto é esse, vocês vão produzir um comercial sobre. Um TikTok sobre. Eu que vou ver a aula de vocês. É isso, entendeu? Slide, cara. Slide. Estamos em 2024, galera. Slide. Então, assim, várias informações para um vídeo só, né? Era só para falar do Gollum e da transformação dele. Mas ficam aqui reflexões aleatórias. Já deve estar dando umas 5 horas da manhã, mais ou menos. E para que eu possa rever esse vídeo e ver se eu não tô me tornando um Gollum da vida, em busca de algo específico, que aquele algo específico vai me trazer a felicidade que eu tanto quero ter e não tenho, sabe? Não existe isso, não existe. É como você colocar algodão doce na água, ele some, sabe? Você precisa fazer o tempo que te é dado, que te foi dado, valer de alguma forma. E esse tempo que eu passei aqui falando sozinha, esses 36 minutos e pouco, eu acho que super valeu a pena. Foi uma reflexão muito interessante. Se você assistiu, eu acho que você vai ser muito bonzinho e educado de não comentar de maneira grosseira o meu vídeo. Porque é um canal sem pretensão nenhuma, né? É só de reflexões aleatórias mesmo, sem edição nenhuma, só de pijama, né? E é isso. Se você não se identificou, se você acha que pode contribuir com alguma informação, comenta. Mas se você não gostou, simplesmente vai ver outra coisa. Tem bastante coisa no YouTube. É só procurar, digitar aí na lupa, sei lá, pirocas grandes. Aí vai aparecer um monte. E tem o Pornhub também. Você pode gostar de lá também. Falou, valeu.